Abra agora comigo a sua Bíblia lá em Atos 16, 40. Leio na NVI, Atos 16, 40. Diz assim: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas, está na NVI, Isaac, NVT, falei NVI? Falei NVI? Estou ficando doido. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, fale poderosamente aos nossos corações, que o Teu Espírito tenha liberdade para falar poderosamente, nos convencer, que apesar de mim, o Senhor possa realmente transmitir a Tua mensagem aqui nesta noite, de uma forma clara e audível, que possamos sair daqui edificados, fortalecidos por Ti. Repreenda do nosso meio tudo aquilo que vem para atrapalhar, caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. No Novo Testamento, a gente vê algumas passagens, vamos ler, que a igreja, ela acontecia em dois ambientes. Dois ambientes a igreja estava funcionando, estava agindo e atuando. O ambiente é templo e casas. Templo e casas. O que nós acabamos de ler é um relato disso. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram para onde, meus irmãos? A casa ao templo? Não, a uma casa. E lá, o que está escrito? Se encontraram com os irmãos. Naquela casa estava acontecendo um movimento. A igreja estava funcionando naquela casa. E eu te pergunto, o que é igreja? Igreja é prédio? Não. O que é igreja então? Ziel já bateu no peito. É tu, Ziel. O que é igreja? Igreja nada mais é do que o ajuntamento de pequenos templos. Ajuntamento de pequenos templos. Porque você, eu e você, todos nós somos o quê? Templo, habitação do Senhor. Nós somos a casa de Deus. Então o que é a igreja? É quando os pequenos templos se juntam e isso se forma um corpo, o corpo de Cristo. Então igreja não é prédio, igreja é um povo, igrejas são pessoas, isto é igreja. Então uma igreja que não é prédio, que não se limita ao prédio, pode acontecer em qualquer lugar, amém? Qualquer lugar. Qualquer lugar onde a gente se ajuntar é uma igreja, é um templo. Pode ser debaixo de uma árvore, numa praça, ali é a igreja. É legal estar num templo? Sim, é legal. É bom ter uma estrutura. Imagina agora se tivesse uma chuva. A gente está aqui, seria maravilhoso, né? Ninguém ia querer estar numa igreja de céu aberto, no meio da tempestade. É bom, faz parte. Mas, sabendo disso e olhando para esse texto que eu trouxe para vocês como base, uma igreja acontecia numa casa. Então, a partir daí aprendemos que é necessário também a igreja muitas vezes sair um pouco do templo e começar a se encontrar nas casas.
Por que é necessário? Por quê? Porque é importante, que eu já comecei a falar domingo aqui, um pequeno grupo. Para quê que serve? O que acontece? No pequeno grupo, nós temos a oportunidade de estar em comunhão. Dá para fazer no templo? Sim. Mas num pequeno grupo, a gente também desfruta de comunhão. Num pequeno grupo, nós desfrutamos de discipulado. Num pequeno grupo, nós oramos. Como oramos aqui? Mas oramos. Num pequeno grupo, tem um cuidado mútuo. Um cuida do outro, um ajuda o outro. Num pequeno grupo, há fortalecimento, porque o que nós acabamos de ler, Paulo e Silas saem da prisão, se encontra numa casa, ali encontra com os irmãos e faz o que, meu irmão? Os encoraja. É o que está dizendo o texto aí, né, Isaac? Os encoraja mais uma vez. É num pequeno grupo, é numa casa. Ele encoraja. Num pequeno grupo é uma ótima oportunidade para o evangelismo. Iremos falar mais sobre isso. Num pequeno grupo também é a oportunidade do ensino. É num pequeno grupo. Mas eu quero te mostrar na Bíblia a importância de uma igreja que também se encontra nas casas. Abra comigo Romanos 16, versículo 5. Saúdem a igreja que se reúne aonde, meu irmão? Na casa deles. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Segundo texto, 1 Coríntios 16, 19. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações no Senhor. Também o saúdam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúne na casa deles. Mais um exemplo. O que aconteceu? Parou. Pode reiniciar, reinicia o computador e volta. Reúnem na casa deles. Então abre aí, meu irmão, agora é a sua hora de abrir a Bíblia aí. Atos 5. Atos 5, 42. Volta um pouco. Voltou? Voltou. Atos 5, 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o... Está entendendo, meu irmão? No templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. E agora volta alguns capítulos, Atos 2, 46, texto muito famoso, que diz: adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Reuniam-se no templo, mas também reuniam-se nas casas, não apenas para cultuar, mas também para participar junto de uma refeição, comer, comunhão. E crente gosta de comer, né, meu irmão? Cá para nós, tem aquele ditado famoso: crente não bebe, mas o que come é uma brincadeira. Crente não bebe, mas o que come... Mas, meu irmão, é maravilhoso estarmos juntos, numa casa, comendo, partilhando de uma refeição.
Porque mesa, meu irmão, é o lugar do quê? Da intimidade. É numa mesa. Tem casas que o cômodo mais importante é a cozinha. Já conheceram casas assim? Que o cômodo mais importante é a cozinha. Mas eu não lembrei da sua casa não, lembrei da casa, sabe de quem? Da mãe do João Carlos, né? Era o cômodo mais importante, um amigo que a gente tinha lá em São Paulo. Na casa da mãe dele, o lugar mais importante, e até na casa dele também, né, quando a gente se reunia, era na cozinha, na mesa, desfrutando, partilhando juntos. Mas qual é a diferença do templo e da casa? Do templo e de um pequeno grupo? Qual é a diferença? Para que serve o templo? O templo, meu irmão, é a reunião coletiva. O templo é onde a gente se reúne como a igreja num todo, geral. Igrejas grandes, como eu já participei de uma igreja lá em São Paulo, uma igreja como a igreja Cabana de Rio Preto, que hoje tem 5.000 pessoas. Sales tem 6.000, 7.000 habitantes. Só nenhuma igreja em Rio Preto tem 5.000 pessoas. Isso é a igreja, é o ajuntamento. Quando todo mundo está ali no coletivo. É na igreja que a gente tem uma celebração congregacional, todo mundo celebrando como igreja. É na igreja que a gente tem aquela pregação pública, todo mundo senta, ouve a pregação, ouve a direção de Deus. É na igreja que a gente tem um louvor coletivo. Olha, meus irmãos, tem uma coisa bonita de se ver, é quando aquela igreja está realmente engajada, e na hora do louvor, fica só a igreja. Não é bonito de se ver isso? Que eu já vi igrejas, onde a igreja cantava mais alto do que o ministério de louvor. Eu já fui para a igreja assim, que a igreja cantava mais alto, sobressaía o ministério de louvor. Então é na igreja que a gente tem um dos atos que talvez seja o mais importante, a reunião, a celebração, que todo mundo realmente não falta por motivo banal, que é a celebração da ceia, não é? Isso em todas as igrejas. Celebração da ceia é um culto que todo mundo faz questão de participar, e é importante. Então a igreja muitas vezes acontece dessa forma e é necessário para isso. Mas e o pequeno grupo? E a casa? A casa é relacionamento. A casa é relacionamento. É na casa que a gente tem a oportunidade de se relacionar uns com os outros. Porque eu já falei isso. Muitos, se eu perguntar quem estava do seu lado domingo passado, talvez você não lembra. Mas numa casa, num grupo reduzido, não tem como isso acontecer. Porque numa casa, a gente é encorajado a se relacionar uns com os outros de uma forma mais intensa. Num pequeno grupo, é uma grande oportunidade para o discipulado. A gente é discipulado. Você tem um líder que pode atender melhor e discipular um grupo pequeno. É numa casa que acontece um discipulado, não é num culto que acontece um discipulado. No pequeno grupo, também é a oportunidade de acompanhamento. Ser acompanhado de perto. É no pequeno grupo que acontece o cuidado da igreja. Cuidado é no pequeno grupo. Mas o que dá para fazer no pequeno grupo que não dá para fazer no templo? O que nós fazemos num pequeno grupo que jamais aconteceria dentro de um templo, de uma igreja? Jamais, ou muito raro,
num culto como esse, ou num culto como domingo, às vezes aqui de quarta-feira a gente usa para ensino, e às vezes acontece, mas de forma geral, jamais aconteceria o fato de você poder falar, questionar, perguntar, tirar uma dúvida. É difícil isso acontecer. Você não vai usar o espaço do culto, vamos supor, do culto de domingo, de uma ceia, para parar o culto e perguntar alguma coisa. Não é? Muito difícil isso acontecer. E também realmente seria uma coisa meio complicada. Parar para responder uma questão, uma dúvida, no meio de uma igreja cheia, lotada, não tem como. Você não vai também usar o culto num templo para abrir a sua vida. Para parar o culto e falar, ó, gente, eu estou passando por um problema, eu preciso de oração. Para tudo aí, vamos agora só dar atenção para mim. Numa igreja, dentro de um templo, não tem como isso acontecer. Também é difícil criar vínculos de fato dentro de um templo. Você não cria vínculos dentro de só vindo de domingo no culto. Tem como a gente criar vínculo? A gente só se vê de domingo. Cria vínculo como? Que vínculo que eu vou criar com você? Se eu só encontro com você no domingo. É impossível isso acontecer. É impossível também ser acompanhado de perto, participando aos domingos da igreja. Se eu não for na sua casa, se alguém não for na sua casa durante a semana, não tem como você ser acompanhado só vindo no domingo. Que nem domingo aconteceu um culto aqui. Quem foi acompanhado de perto, recebeu... Não, você recebeu o coletivo. A palavra foi ministrada, o louvor foi ministrado, você recebeu ali aquela porção. Mas eu não sei quantas pessoas que entraram aqui e realmente foram acompanhadas. Então, meu irmão, nós temos que parar para entender a necessidade de não só acontecer aos domingos dentro de um prédio, mas também ser uma igreja de fato que vive o cotidiano, o dia a dia. E tem muitas vantagens, o pequeno grupo. O primeiro, meu irmão, a primeira vantagem que eu quero falar para você é que um pequeno grupo serve para gerar comunhão verdadeira. Abra de novo lá, Atos 2:46. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão. Com o que, meu irmão? Com grande alegria e generosidade. Começo do 47, sempre louvando a Deus. É numa casa que gera uma comunhão verdadeira. Como eu disse, para sentar na sua mesa, desfrutar desse ambiente, tem que ter realmente o quê? Intimidade. E é sentando na mesa que a gente vai gerando realmente comunhão verdadeira. Comunhão verdadeira. Não é uma comunhão aqui que a gente olha uns para os outros no domingo. Oh, meu irmão, Deus te abençoe. Oh, que bom que você veio aqui. Não é assim que tem uma comunhão verdadeira. Mas quando a gente senta numa mesa, a gente entra num lar, senta ali no seu sofá, juntos, que aí é a possibilidade de realmente, de fato, ter comunhão verdadeira, chegar nesse nível aqui, meu irmão. Adoravam juntos no templo, mas se reuniam nos lares para comer, partir o pão, com alegria, com generosidade, louvando a Deus. Essa é a vantagem de estar conectados numa casa. A segunda vantagem é facilitar o discipulado.
Jesus escolheu 12 para estar próximo e discipular. 12 próximos que andavam com ele, que estavam com ele, que partilhavam refeição, que estavam sempre juntos. Porque no culto, meu irmão, no culto você ouve. Todo mundo está ouvindo aqui. No culto você ouve. Mas dentro de uma casa, num pequeno grupo, você participa ativamente. Você não está lá só para ouvir. Você está lá para partilhar, para contar um testemunho, para pedir uma ajuda. É num pequeno grupo. Olha o que diz Marcos 13. Marcos 3, versículo 13. Depois Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Amém? Só que olha o detalhe agora. Vai lá para o versículo 20. Certo dia, Jesus entrou, e quem entrou com ele? Os 12. Os que estão próximos, que estão sendo discipulados. Entraram numa casa. Foram em todos os lugares que Jesus foi. Entraram numa casa. E aí, meu irmão, as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para... Não tinha nem tempo para comer. Porque era muito serviço. Mas eles estavam juntos, conectados. Se Jesus entrava numa casa, ele também entrava. A terceira vantagem, meu irmão, de se reunir como pequeno grupo, é cuidar melhor das pessoas. Cuidar melhor. Quantos aqui, pode ser até alguém que está aqui hoje, que já entrou aqui, sentou nessa cadeira e estava na pior semana da vida. E sabe o fato importante e curioso? É que muitos de nós nem notamos. Muitos de nós não sabia nem um terço do que estava passando com aquela pessoa que sentou do nosso lado. Quantos que já entraram dentro de uma igreja, na pior semana da vida, nos dias mais terríveis, e ninguém percebeu, ninguém notou, ninguém sabia do que estava passando. Aí eu te pergunto, num pequeno grupo, é muito difícil isso acontecer, porque a gente vai começar a se conhecer tanto, de tal modo, que quando você entrar diferente, eu já vou saber, espera aí, você não está bem. O que está acontecendo? A gente te conhece, a gente sabe que você não é assim. O que está acontecendo? Qual que é o problema? Nós estamos aqui. Está entendendo, meu irmão, a importância? Se isso não fosse importante, não estaria todos esses textos mostrando que a igreja se reunia numa casa. Também se reunia nas casas. Então é num pequeno grupo que a gente cuida melhor. A quarta vantagem é no pequeno grupo que nós desenvolvemos novos líderes. Quem tem coragem para subir num púlpito aqui e fazer uma simples oração? Se eu pedir para um voluntário, quem vai ser o primeiro? Aí eu gostei. Aí, ó, pronto. Nós já sabemos que temos uma líder no nosso meio. Não é fácil subir aqui.
Não é fácil. Não é. Não é uma tarefa fácil. Subir aqui, falar, orar, não é fácil. Às vezes a gente até sabe, mas chega aqui daquele nervosismo, a gente esquece e confunde Jesus com Genésio, e aí a gente pensa que Saulo caiu do cavalo, né? Até eu cometo gafes, porque não é fácil. Mas num pequeno grupo, é mais fácil dar uma oportunidade para alguém orar, não é? Porque na sua casa você não ora? É mais fácil. Num lar, com menos pessoas. É mais fácil você até ler um texto da Bíblia, compartilhar uma palavra, falar, ó, essa semana eu estava lendo e me chamou a atenção esse texto, eu quero compartilhar com vocês. Porque eu tenho certeza que muitos aqui já teve essa experiência e queria compartilhar isso, mas subir aqui, não, pastor, subir lá não. Mas num pequeno grupo a gente consegue, e aí o que acontece? A gente tem mais facilidade e liberdade para fazer coisas que nós não conseguiríamos fazer aqui dentro. E aí o que acontece? O grande X e a grande revelação: uma casa acaba virando um centro de formação de novos líderes. Porque você vai ali desenvolvendo, e vai falando, e Deus vai capacitando, e vai nascendo líderes naturalmente. Pessoas aptas, destemidas, usadas por Deus, e Deus vai fazendo isso. Então é dentro de um pequeno grupo que isso pode acontecer. A gente pode evangelizar, chamar pessoas. E aí eu entro na questão da evangelização, que é a quinta vantagem. Templo muitas vezes intimida pessoas. Tem pessoas que falam, eu não vou entrar dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja eu não entro. Intimida. Olha, tem uma coisa que tem nos chateado, e principalmente eu, e nós já ouvimos isso mais de 2 vezes, né? Principalmente aí o David. Pessoas que chegam em nós e falam assim, a gente pode ir lá, entrar lá na sua igreja? Eu falo, peraí, como assim? A gente pode entrar na sua... O que é isso? Você entende como a igreja intimida? Tem pessoas que perguntam se pode entrar, parece que aqui é um lugar secreto. Tem que pagar, tem que passar na bilheteria, a gente tem que fazer cadastro, parece que é isso. A gente pode... Como assim? Você deve. Mas numa casa, se eu fizer um pequeno grupo, ali no Riviera, que eu vou fazer um lá no Riviera, né, irmãos? Amém? Nós vamos ganhar aquele lugar para Jesus? Sim ou não? Vamos ganhar, José? Se falar, vai ter uma reunião lá na casa do José e da Juliette, certeza que não vai ter essa intimidação que é como viram dentro de uma igreja. Vai ter um encontro, uma reunião lá na casa do irmão Isaías e da irmã Mara. Opa, não, eu vou. O Isaías, o cara é gente boa. Só que aí tem que ser gente boa, né, irmão? O que é isso? Eu vou. Opa, o cara é chegado, eu vou lá sim, vou entrar lá. Você entende? Templo muitas vezes intimida e casa aproxima as pessoas. A casa traz pessoas para perto. Então é importante, é necessário. A sexta vantagem, e talvez eu considero a das mais importantes em relacionado à igreja, é que quando a gente tem um pequeno grupo, a igreja fica viva. Como eu disse domingo, se a igreja é corpo, imagina um corpo que só funciona de domingo. O resto da semana fica deitado numa cama e não levanta para nada. Não levanta nem para ir no banheiro. Imagina a situação. A semana inteira sem agir.
Então, quando a gente se reúne como igreja numa casa, o templo deixa de ser só no domingo, exclusivo, aquela coisa, o único trabalho da igreja é o templo. E de fato, começa realmente a acontecer na semana, nas casas, e naturalmente, acontece um relacionamento constante. A gente está sabendo o que está acontecendo na semana. A gente está junto. Porque no domingo, meu irmão, nos horários que você está aqui dentro, não tem problema. Você entra aqui, parece que os problemas ficaram lá fora. Mas e na semana? Tem pessoas que saem do domingo, nossa, meu Deus do céu, essa semana vai ser bênção. Sai daqui cuspindo fogo, cheio da presença. Ai, que palavra, pastor, não sei o que, vamos. Chegou segunda-feira, a hora que você abriu os seus olhos, não sei o que acontece, mas acabou tudo. Você já acorda e fala, meu Deus, essa semana já começou daquele jeito. É uma notícia. E tudo. Só que se a gente tiver esses trabalhos acontecendo, um grupo pequeno, com líderes acompanhando, aconteceu algo, a gente cria grupos, pode criar grupos, né? Vamos usar o que Deus tem nos dado, tecnologia, cria grupos, e aí a gente tem liberdade, tem comunhão, e a gente começa a compartilhar. Aconteceu algo segunda-feira, olha, por favor, vamos orar aí, que eu estou precisando, e eu não quero perder a bênção, e vamos lá, e os irmãos encorajando uns aos outros, porque é isso que nós acabamos de ler aqui. Paulo e Silas saem da onde? Da prisão. Da prisão. Sai do momento triste, sai do momento difícil, e vão aonde? Numa casa, para encorajar os irmãos. Entram numa casa e encorajam os irmãos. Estão encorajando. Então a gente, como pequeno grupo, um vai encorajando o outro. Nossa, vamos junto. Nós não vamos desistir não. Você faz parte disso. E aí, meu irmão, depois de falar dessas 6 vantagens, surge a dúvida. Pastor, então, você leu a maioria dos textos, falou de casa. Então vamos acabar com o templo? Vamos acabar com o templo? Vamos acabar com tudo isso aqui? Vamos só se reunir nas casas? Imagina o valor que você paga de aluguel aqui, vai sobrar e você vai poder investir. Vamos acabar com o templo? Não, não é isso que nós lemos em alguns textos. O templo é necessário. E aí entra o grande perigo. Não, peraí. Ou é 8 ou 80. Tem pessoas que só funcionam assim, né? 8 ou 80. Ou é templo ou é casa. Os dois não dá certo. Não, meu irmão, nós temos que chegar no nível do equilíbrio. E qual é o equilíbrio? Templo, casa, celebração, discipulado, multidão, relacionamento, tudo isso é necessário. Porque isso é o modelo de igreja que nós temos visto. Atos 2 é o modelo de igreja. Todos, Atos 2:42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. É isso, meu irmão. Temos que chegar nesse equilíbrio. Mas pastor, você tem certeza que é necessário realmente fazer isso? Você tem certeza? É necessário? Depende, irmão. É necessário para a salvação? Não.
Não é necessário para a salvação. Não é necessário para a salvação. Mas então, para que é necessário? Será que é necessário para uma igreja crescer de uma forma saudável? Como? Para uma igreja crescer de forma saudável é necessário ter as duas coisas. Porque, meu irmão, o que cristianismo não é? Cristianismo não é individual. Cristianismo não é individual. Não é. Cristianismo não é viver de forma isolada. Não é. Não é. Cristianismo não é um grupo de espectadores que vem ao domingo no templo assistir o culto, como eu disse domingo. Não é. Então o que cristianismo é? Cristianismo é comunidade. Cristianismo é comunitário. Cristianismo é ajuntamento de pessoas. Cristianismo é grupo. Cristianismo é coletivo. Não é mais a grande mudança que acontece na sua vida quando você aceita Jesus, sabe qual é? Não é que, eu fumava e deixei de fumar. Eu bebia e deixei de beber. Eu usava isso. Não. A grande mudança radical é que acabou o império do eu. Até então, era eu. Você vivia só para você e para os seus prazeres. Mas quando você aceita Jesus, acabou a era do eu. E agora entrou o nós. É por isso que a oração modelo é o quê? Pai ou é meu pai? O problema, meu irmão, é que a gente aceita Jesus e começa a orar, meu pai. Não, não é seu pai, é Pai nosso. Não é mais eu. Não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. E agora, Cristo vivendo em mim, eu encontrei o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Até então, eu era uma anomalia, vivendo fora do corpo. Mas quando Cristo entra na minha vida, aí de fato é ter vida, né? Imagina, todos nós somos uma parte do corpo. Até então fora do corpo, todo mundo está morto. Mas quando eu aceito a Jesus, o que Ele faz? Me conecta ao corpo e aí eu volto a ter o quê? Vida. Vida. Aí eu tenho vida. Aí eu começo realmente a voltar a viver. Quando eu estou ligado ao corpo. Não é quando eu estou vivendo a minha vida isolada, individual. Mas quando eu estou ligado ao corpo. Então, meu irmão, para a gente concluir essa mensagem. Templo une a igreja. Um templo une a igreja. O que eu falei que é a igreja? Pequenos templos junto. Então, o templo, o prédio, une a igreja. Vai unir. Mas a casa, um pequeno grupo, aprofunda relacionamentos. Numa casa a gente aprofunda os relacionamentos. A gente está junto. No templo, a gente vem para o culto, cultua, e o culto nos inspira. É necessário estar junto. Mas na casa, a gente é acompanhado de perto. A gente é acompanhado. Não apenas inspirado no templo. Porque tem muita gente, como eu falei, que sai daqui domingo inspirado, andando nas nuvens. Mas na semana, meu irmão, a nuvem abriu e você caiu. Então na casa a gente é acompanhado de perto. No templo, meu irmão, muitas vezes o púlpito, a mensagem vai passar uma visão, vai comunicar, vai dar uma direção específica. Mas na casa é a oportunidade de estar na mesa. E mesa constrói pessoas.
É na mesa que a gente é construído. No entanto, o que Jesus fez antes de morrer? Ele estava onde? Na mesa. E quem estava na mesa? Todos. Traidores. Pessoas que negariam Ele. Mas Ele fez questão de estar à mesa com essas pessoas. Porque na mesa as pessoas são construídas. Na mesa. Por isso, meu irmão, que é necessário. Graças a Deus, Deus tem dado a oportunidade para nós, né, Joyce? De estar à mesa com algumas pessoas e partilhar e compartilhar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. E nós temos visto frutos disso. Então é necessário estar à mesa, estar juntos, numa casa, numa intimidade. Porque, meu irmão, para a gente realmente, de fato, ser uma igreja saudável. Quem aqui quer ter uma igreja saudável? Quem quer ter uma igreja saudável, fica de pé agora. Quem quer ter uma igreja saudável? Se você quer ter uma igreja saudável, quem quer ter? Levanta a mão aí. Quem quer ter uma igreja saudável? Você quer ter uma igreja saudável? Então precisa de templo e precisa de casa. Entendeu o recado, meu irmão? Quem quer ter uma igreja saudável, precisa de templo e precisa de casa. E aí, meu irmão, está o desafio lançado. Quais são os lares que vão ser abertos para falar? Na minha casa pode acontecer. Na minha casa pode acontecer. Glória a Deus. Eu já vejo, meu irmão, Deus trabalhando. Eu já vejo vidas sendo alcançadas nas casas. Talvez pode chegar um dia que quarta-feira a gente não está num templo. Porque hoje, repara quantas cadeiras estão vazias. Reparou que pessoas que estavam domingo não estão aqui hoje? Mas e se na casa daquela pessoa que não está aqui hoje tivesse um pequeno grupo? Teria como escapar? Não. E não só ela, mas as pessoas que estão em volta dela, parentes, vizinhos, precisam ser alcançados quando você abrir a sua casa. Precisa ter todas as casas? Não. Precisa ser sempre na mesma casa? Não, meu irmão. A gente pode fazer um período aqui, ó, vamos lá. Que nem no Riviera mesmo. Quantas casas que tem lá que são aqui da igreja? Tem umas 4, 5 lá que são daqui. Pode ficar 6 meses em uma, 6 meses na outra. Vai revezando. Por quê? Porque tem pessoas que ali, na casa do Zé eu não vou. Mas na casa do Dorival eu vou. Mas na casa do fulano... Amém, glória a Deus. Eu não convenço ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. A gente só dá lugar para Ele e usa as estratégias que Ele nos dá. Por quê? Porque nós queremos o quê, meu irmão? Ver vidas alcançadas. Nós queremos ver vidas transformadas. Nós queremos ver famílias restauradas. É para isso que estamos aqui. Não estamos aqui para ter o melhor templo, para ter a melhor teologia, para ser diferente de tudo. Não. Nós estamos aqui para saquear o inferno, para não ver vidas perdidas, para ver famílias restauradas, para ver uma geração voltando a viver, voltando a amar o Senhor de fato. Então, meu irmão, é necessário viver. Como eu disse, domingo acabou a parte teórica, agora depende de mim e de você, para colocarmos em prática e vivermos o sobrenatural do Senhor, porque Ele tem sobrenatural para nós. Amém?